Oi, finalmente saiu o nosso vídeo sobre compostagem. Então, na verdade, o que eu vou fazer é dar algumas dicas para vocês e mostrar algumas coisas que a gente tem em casa para poder fazer a compostagem. Algumas coisas que a gente acaba fazendo, tentando fazer, não dão certo por um motivo ou outro que é muito simples. Então, eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas que eu faço e algumas coisas que vocês podem fazer na casa de vocês. Eu não sei se dá para vocês perceberem que eu estou todo molhado. Resolveu chover muito hoje. A Túvia. Vamos lá pra dentro, gente? Mas é porque eu tava gravando lá fora e começou a chover, então eu vou ter que fazer o vídeo aqui dentro mesmo. Mas eu trouxe o material para cá e qualquer dúvida, vocês já sabem, é só deixar aí nos comentários que a gente responde o mais rápido possível, tá bom? Então vou mudar a câmera de posição e vamos começar. Quando fazemos compostagem em casa, nós temos vários intuitos. Um deles é diminuir a quantidade de lixo, tem toda aquela questão do planeta, né? Toda essa onda verde que existe por aí. E qual a maior dificuldade de fazer compostagem em casa? É porque a grande maioria do material que nós utilizamos são cascas, né? Normalmente cascas de verdura, casca de ovos, cascas de ou restos de alimentos vegetais. E eles são ricos em carbono, mas eles não têm tanto nitrogênio. E isso dificulta muito, já que a compostagem exige que você tenha uma parte de nitrogênio para 30 partes de carbono. Senão os micro-organismos não conseguem se desenvolver corretamente. Eu, particularmente em casa, eu não faço mais esse tipo de compostagem. Assim, eu já tentei, algumas vezes deu certo, algumas vezes não. Porque o processo é muito lento. Tá? Porque você tem uma quantidade de nitrogênio muito pequena e você corre risco, ou o processo fica muito lento durante mais de 200 dias para você ter um material de qualidade, ou o processo simplesmente para e você não tem um produto de tanta qualidade. Quando você utiliza só as cascas de alimento, você não vai ter um composto com tanta quantidade de nutrientes quanto poderia ter quando você utiliza outros materiais. Então vou dar algumas dicas para vocês utilizarem as cascas, tá? Os restos de alimentos, restos de frutas e verduras, e vou mostrar para vocês também como é que eu faço aqui, né? Que no caso eu utilizo esterco de aves, no caso de galinha poedeira. Primeira coisa, você vai precisar picar muito bem o resto de alimento. Preferencialmente seria muito bom se você passasse no processador ou no liquidificador, tá? Vocês precisam que ele fique muito bem picado, né? Quanto menor, melhor. Isso aqui eu fiz na faca, né? Porque ia gravar o vídeo e eu acabei fazendo na faca, só para demonstrar o tipo de material que a gente encontra. Casca de ovos também você passa no liquidificador, você pica a massa com pilão, o que você preferir. Você pode utilizar também, não tem problema nenhum. Quando você for fazer a compostagem, você vai precisar utilizar algum material para ajudar nessa compostagem. Então você tem duas opções. Ou você coloca terra vegetal, você compra terra vegetal, ou se você tem terra no seu quintal, você compra. Mistura meio a meio, metade desse seu resto de casca de alimentos, com metade de terra vegetal, molha. Para um balde de 5 litros, você coloca mais ou menos 2,5 litros de água e mexe até ficar com a consistência parecida com essa aqui. Ele está úmido, mas você pode ver que quando a gente aperta ele desmancha. Tá? Esse aqui é o ponto mais ou menos ideal. Como as cascas vão estar úmidas, talvez você não consiga essa consistência imediatamente. Então você umedece. Depois de 3 dias você mexe, mistura, umedece mais um pouco. Depois de 3 dias você umedece mais um pouco. Quando eu ensinar o processo das aves, do esterco de aves, vocês vão ver que é bem parecido e é só você mudar o ingrediente, tá bom? A segunda forma que você pode utilizar as cascas.
você pica bem, como eu falei, ou na faca, ou num liquidificador, ou num processador que você tenha, e você coloca no forno para secar 20 minutos no forno, na menor temperatura que o seu forno atingir. Depois você desliga o forno e deixa esfriar dentro do forno. No final, ele vai ficar com uma consistência bem esfarelando, assim, vai ficar com uma consistência bem quebradiça. Isso é o ideal, tá? Aí o que é que você faz? Você vai misturar na terra e fazer o mesmo processo. Você bota na terra, depois de 3 dias você mexe, umedece para um balde de 5 litros, mais ou menos uns 2 litros de água, e a cada 3 dias você mexe. Esse processo dura em torno de 90 dias para você obter uma compostagem boa, tá bom? Uma terceira forma de você fazer compostagem com as cascas é utilizando NPK. Aí você pode, mas se eu for usar NPK eu não preciso utilizar adubação orgânica e tal. Mas como eu falei para vocês em outro vídeo, a adubação orgânica ela é um complemento. Utilizar apenas adubação orgânica em plantas, em vasos, é um pouco complicado. Você consegue resultados? Consegue. Mas nesse caso da compostagem, você está utilizando para acelerar o processo. E como eu disse, os micro-organismos precisam de nitrogênio para conseguir fazer se multiplicar. Então, como é que você faz? Depois de colocar, você coloca uma camada de areia, tá? Terra vegetal, uma camada de verdura das cascas e você borrifa o NPK. Você mistura uma colher de café, uma colher de sopa de NPK em 2 litros de água e vai regar essas cascas. Vai colocar novamente terra, regar até acabar os 2 litros. Você vai fazendo camadas. Quando estiver completamente cheia, você rega a última. Tá bom? Assim você vai estar fornecendo nitrogênio. Então você vai ter um composto orgânico de melhor qualidade e a decomposição vai ser mais rápida. Tá? A decomposição vai durar em média de 90 dias, que é o tempo geral de uma compostagem para você ter um bom resultado. Para criar humus, você precisa de mais de 200 dias. Tá? 200, 260 dias. Então é uma coisa um pouquinho mais complicada. Agora eu vou explicar para vocês como é que você vai fazer isso na sua casa. Você vai precisar de 2 baldes. Dá para fazer diretamente com um se você mora em casa, tá? Você pode deixar ele no quintal da sua casa, não tem nenhum problema. Se você mora em apartamento, é melhor você utilizar 2. E os baldes precisam encaixar dentro do outro. Tá vendo? O primeiro balde vai ser onde você vai fazer a compostagem. O segundo balde é onde você vai recolher o chorume, né? Que vai ser um líquido que vai descer. E nesse líquido você pode, a cada 100 ml de chorume, você coloca 1 litro de água e você pode utilizar nas suas plantas no quintal. Eu não recomendo você utilizar muito no vaso, certo? Eu não sou muito fã de fazer isso, porque você não sabe direito o que é que tem no chorume, né? Então é bom você evitar. Eu utilizo em plantas no quintal, não utilizo em plantas dentro do vaso. O que você vai utilizar no vaso vai ser o resultado daqui. Como é que você vai fazer? Esse primeiro balde você vai perfurar. Você vai precisar fazer vários e vários furos no fundo dele, tá? E você vai colocar, nesse caso eu vou fazer um com esterco de aves. Você vai fazer sempre uma camada da fonte de carbono, que no caso aqui é resto de corte de grama. Eu fiz o corte de grama daqui de casa e vou utilizar aqui.
O balde já está cheio, já está com o composto que eu estou adiantando, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz as camadas. Você vai fazer uma camada assim, da grama. No caso aqui eu boto para secar antes, eu faço o mesmo processo que eu falei para vocês da verdura, eu faço com a grama. Eu faço o corte de grama, separo, deixo secar e depois eu faço a compostagem. No caso das cascas, vocês vão utilizar o forno, né, para poder secar, ou vocês podem deixar secar ao sol, mas isso às vezes atrai mosca, atrai outras coisas que não é bom. Eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês essas cascas mais picadas. Isso aqui mais tarde, quando eu misturar, não vai ter tanto problema. E a camada seguinte é de uma fonte de nitrogênio. Como eu disse, você pode utilizar o NPK, você pode chegar e borrifar com água o NPK. Ou você pode adicionar algum tipo de esterco. Pode ser esterco de ave, se você tem passarinho em casa. Pode ser esterco até dos animais, se você tem cachorro, gado em casa. Qualquer tipo de fezes de animal serve como fonte de nitrogênio. Na grande maioria dos animais serve como fonte de nitrogênio. E você vai adicionar uma camada. O esterco aqui também já está seco. Eu já havia secado. E o que é que você vai fazer agora? Você vai umedecer e você vai umedecer isso aqui. Não é para ficar pastoso, é só para ficar úmido. E você cobre com um pano. Pode ser um pano velho, alguma coisa. Por quê? Desde que não tenha buracos muito grandes. Para poder evitar que, no caso, como eu estou usando esterco, é para evitar moscas e tal. Se você utiliza só a casca de verdura, para evitar aquelas mosquinhas de frutas que tem, que são bem chatinhas, e ficar cheio de larva, fica um negócio meio... não fica muito agradável. Você vai colocar um dentro do outro. E aqui vai vir um truque. Esse aqui é um termômetro. O termômetrozinho é barato, você compra a R$5, R$10, é um desses termômetros de parede. No caso, ele vai até 55 graus. Ele vai de 0 a 55. E você vai colocar o termômetro dentro do composto. Assim. Não sei se vocês conseguem ver, ele está aqui dentro. Tá vendo? Você vai cobrir e vai deixar no local que ele não pegue chuva, tá bom? E o que acontece? Por que você coloca o termômetro? Porque a temperatura ideal da compostagem é que ela começa a subir depois de mais ou menos uma semana. Quando ela atinge mais ou menos 45 graus, ela vai começar a ter as reações metabólicas dos micro-organismos, vão começar a se reproduzir para poder acelerar o processo de decomposição. Lá por volta dos 60 dias, a temperatura deve estar em volta de 55 a 60 graus. Quando ele atingir essa temperatura, você sabe que a compostagem está quase pronta. A partir do 70º dia, né, depois de 70 dias, a temperatura começa a cair e deve se estabilizar. Quando ela atinge mais ou menos 90 dias, ele deve ficar na temperatura ambiente. Se esquentar demais, você coloca água. Se ficar muito seco o composto, você também coloca água.
você tem que ficar controlando, senão você não vai ter uma compostagem que dê certo. Eu tenho a que já está aqui, ela já está bem adiantada. Então eu vou mostrar para vocês como é que está a consistência dela agora. É essa aqui. Essa já tá com 50 dias. Vocês veem que ainda tem alguns fios de grama, isso é normal. Mas ela não tem mais cheiro, você não sente mais odor nenhum. Ela tem simplesmente odor de terra. Mas ela ainda não terminou. O processo dela ainda não está completo. Ela precisa de pelo menos mais uns 30 dias, 30, 40 dias para poder ficar completamente estabilizada. Então não é agora que você vai utilizar na sua planta. Quando essa aqui estiver pronta, eu mostro para vocês em outro vídeo. Coisas que você não pode utilizar para fazer essa compostagem, ou que não deve utilizar para fazer compostagem. Não é bom utilizar casca de frutas cítricas, tá? Laranja, limão, abacaxi, não é muito bom você usar. Principalmente, abacaxi não, desculpa. Limão, laranja, tangerina, laranja cravo, para quem conhece como laranja cravo. Você não deve utilizar porque elas têm uma substância na casca que ela é repelente para alguns micro-organismos e você vai acabar tendo problemas na reprodução deles, de outros insetos, outras criaturas que são necessárias para você fazer a compostagem. Então não dá muito certo você utilizar, principalmente quando é questão caseira, né, que a quantidade é muito pequena. Então algumas recomendações que eu faço. Você deve separar primeiro todas as cascas que você vai utilizar. Quando você já tiver uma quantidade boa, você faz a compostagem. Tem muitos vídeos por aí na internet que fazem, não, você pega, junta e sai colocando. Se você ficar sempre colocando na composteira, sempre colocando, você vai ter sempre chorume, mas nunca vai ficar pronto a sua compostagem, porque a temperatura vai ficar oscilando demais. E o composto precisa de pelo menos 4 ou 5 dias de temperatura mais alta. Outra coisa, se você for utilizar ovos, é melhor você triturar os ovos, né? Torrar ou bota no micro-ondas e bate depois no liquidificador, ou você pode colocar no seu forno e coloca depois que terminar. Depois que você fizer toda a compostagem, depois de 60 dias você vai lá e coloca no seu composto, que fica bem melhor porque o carbonato de cálcio ele já está bem acessível à planta, então não tem necessidade de uma grande decomposição. Se você usar farinha de ossos, se você usar ossos, você torra os ossos no seu forno ou em uma churrasqueira também você pode utilizar, quebra e mistura, para poder, também pode misturar depois que terminar o composto. Se o composto começar a cheirar mal, você tem que adicionar mais carbono. Eu recomendo que você use carvão. Você pode quebrar o carvão e fazer uma camada de carvão para poder retirar o odor, porque quer dizer que as bactérias estão liberando muita amônia e isso dá esse cheiro desagradável. Se a temperatura não subir, certo? Você vai ter que adicionar mais nitrogênio para poder acelerar o processo. Então você vai ter que utilizar ou o esterco de algum material ou o próprio nitrogênio que você encontra no NPK. Eu honestamente acho que o melhor para uma pessoa ter em casa, para utilizar com mais liberdade, ter um processo mais rápido, honestamente é uma composteira de minhoca. Você ter um minhocário em casa seria o ideal para a maioria das pessoas. Eu honestamente acho o processo muito longo para você fazer essa compostagem em casa, porque se você tem poucas plantas, não tem muito. Se você tem poucas plantas e mesmo que você utilize as verduras, tem uma grande quantidade, às vezes você não vai ter um resultado, porque vai diminuir bastante o volume. Você às vezes tem um volume gigantesco de casca de verdura e no final você vai ter pouquíssimo do material decomposto. Então, às vezes não vale a pena. Eu acho que o minhocário é bem melhor, tá? Eu já tive uma época de ficar catando minhocas no quintal de casa para poder colocar, porque eu achava muito mais rápido.
Hoje eu faço o composto porque, né, como eu disse para vocês, eu tenho galinhas e consigo uma quantidade boa de esterco. Eu, por exemplo, eu pico as verduras, as cascas, trituro tudo e dou para as galinhas comerem. Depois que elas comem ração, né, são galinhas poedeiras, elas comem ração para postura e eu utilizo, como para suplemento da forragem delas, eu utilizo a casca das verduras e tal, e elas se alimentam e depois eu utilizo o esterco. Para mim é mais vantagem do que esperar fazer toda essa compostagem. Mas se você não tem, né, essa possibilidade, fica aí a dica, você pode utilizar o forno para desidratar, ou você pode desidratar ao sol por alguns dias, até que ele fique bem seco. E depois você começa o seu processo de compostagem. Então é isso, eu tentei fazer o vídeo de forma muito prática, não deu para fazer exatamente como eu queria, porque o clima está muito louco aqui, está chovendo pra caramba, e eu acabei tendo que fazer aqui dentro e não foi exatamente como eu queria. Mas vocês podem deixar suas dúvidas, eu faço questão de responder todos sempre e o mais rápido que eu posso. E a partir de dezembro, já na semana que vem, eu vou começar a fazer vídeos de plantio de rosa do deserto só com soluções caseiras. Eu vou fazer outro tutorial, a gente vai encerrar o nosso tutorial sobre rosas do deserto com aquelas 4 plantas. Eu vou mostrar para vocês como elas estão depois de um ano, exatamente, que nós vamos completar um ano do vídeo, do tutorial, do início do tutorial. E eu vou começar um tutorial só com soluções caseiras. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente, não só vou falar mais sobre compostagem, não vou falar mais sobre adubação orgânica, mas também vou mostrar como você cuida das suas plantas no dia a dia, quando você opta por fazer esse meio mais caseiro, né? Esse plantio mais caseiro de rosa do deserto, porque demanda um pouco mais de trabalho você fazer isso, para você ter como fazer a sua planta, sua rosa do deserto crescer, ter uma vida saudável, florescer sem utilizar adubação química, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, me desculpem pela demora, né? Me desculpem pela forma como o vídeo foi gravado, porque hoje foi muito complicado, mas eu espero que vocês continuem acompanhando nossos vídeos, que semana que vem a gente começa o nosso novo tutorial, tá bom? Tchau!